Aptidão é um dos conceitos centrais em biologia, mas até hoje muito mal definido. Aptidão costuma ser usada em dois sentidos. Um, no sentido de aptidão potencial, e outro, com o sentido de aptidão real de um indivíduo. A aptidão potencial consiste, ou é avaliada, através da robustez do indivíduo. Quando vemos um indivíduo forte, robusto, tendemos a acreditar que esse indivíduo vai viver mais do que outros indivíduos, mais frágeis que aquele, e que vai se reproduzir mais, vai ter mais descendentes que outros indivíduos mais frágeis. E por isso nós tendemos a considerar esse indivíduo potencialmente mais apto do que outros. Tendemos a considerar que ele tem uma alta aptidão potencial. No entanto, nada impede que indivíduos com alto potencial de aptidão acabem por morrer, por exemplo, ou por não se reproduzir no futuro. Nada impede que esse potencial acabe não sendo realizado de fato. Nesse vídeo, eu vou propor uma nova definição para a aptidão real de um indivíduo. Eu vou começar com um caso trivial de espécies com reprodução exclusivamente assexuada. Essa proposta se baseia na definição de Hamilton de aptidão inclusiva e o seu cálculo é bastante similar ao da aptidão inclusiva. A aptidão real ou efetiva de um indivíduo em populações exclusivamente assexuadas pode ser definida pela função φ de t, que nesse caso trivial equivale ao número de seus descendentes adultos vivos em um dado instante. A medida da aptidão em populações sexuadas é mais interessante que essa, mas exige certas considerações. Vamos imaginar uma população isolada correspondendo a 8 indivíduos, inicialmente. Se cada um desses indivíduos tiver um descendente, a geração seguinte terá só 4 indivíduos. Se cada um desses indivíduos tiver apenas um descendente, a geração seguinte terá então 2 indivíduos. Tendo cada um descendente, a outra geração terá apenas um indivíduo. Ou seja, em populações sexuadas, para que a população se mantenha, cada indivíduo deve deixar 2 descendentes ao morrer, e não um, como nas populações com reprodução assexuada. Essas considerações sugerem a seguinte medida para aptidão em populações com reprodução exclusivamente sexuada. A aptidão φ de um indivíduo I ao tempo da geração G é o número de seus descendentes vivos, N, dividido por 2 elevado a G, onde G é o número de gerações separando o indivíduo de seu descendente. Esse cálculo se aplica a espécies sujeitas a gerações sazonais. Para populações usuais, nas quais as diferentes gerações coexistem, a aptidão de um indivíduo no instante t deve ser expressa por φ de I de t, que é igual ao somatório de d igual a 1 até m, de 1 dividido por 2 elevado a g de d, onde d é a linha de descendência conectando o indivíduo a cada um de seus descendentes vivos. M é o número de linhas de descendência e g de d o comprimento dessas linhas, ou seja, o número de reproduções incorporados pela linha. Esse cálculo se assemelha à aptidão inclusiva definida por Hamilton. A proposta pode ser esclarecida pelo seguinte exemplo. A figura mostra um indivíduo e seus descendentes. As setas indicam as linhas de descendência. Todos os indivíduos são gerados por reprodução sexuada. Os ancestrais que não são descendentes do indivíduo original foram todos omitidos, de modo que
quando apenas uma seta chega a um indivíduo, seu outro progenitor foi omitido da figura. As gerações não são nitidamente demarcadas, como pode ser visto pelo indivíduo I2,3, que pertence simultaneamente às gerações 2 e 3. Por simplicidade apenas, consideremos que todos os indivíduos nascem e morrem no instante estipulado pela geração em que ele ocorre, apesar de o indivíduo I3,1 da geração 1 ter gerado o indivíduo I2,3 da geração 3. O indivíduo original I00 gerou 3 indivíduos que viveram durante a geração 1. Cada um desses indivíduos deriva do original através de uma linha de descendência apenas. Assim, se I00 está morto na geração 1, sua aptidão nesse instante é φ de I00 no instante 1 é igual a 3 vezes e meio φ, que é igual a 1,5 φ. Isso significa que na primeira geração, t igual a 1, o indivíduo I00 tem 1,5 φ, onde φ, a unidade de aptidão, é lida fit. Esse valor surge do somatório dos 3 indivíduos descendentes de I00 na geração 1, contribuindo, cada um, com meio fit. Se o indivíduo I00 estivesse vivo nesse instante, o valor 1 fit, correspondente à sua própria contribuição, deveria ser somado ao total. Na segunda geração, t igual a 2, podemos ver que o indivíduo I12 é duplamente descendente de I00, através de I11 e de I21. Esse duplo neto de I00 corresponde, por essa razão, a 2 netos, ou seja, ao filho de I11 e ao filho de I21. Portanto, há 2 linhas de descendência entre I00 e I12, de modo que a contribuição de I12 ao cálculo do valor de aptidão de I00 corresponde ao dobro da contribuição de um descendente comum de sua geração, ou seja, 2 vezes 1 sobre 2 ao quadrado, o que é igual a meio fit. A contribuição devida a I22 é a mesma que a devida a I32 e corresponde à metade desse valor, 1 sobre 2 ao quadrado, que é igual a 1/4 de fit. Assim, a aptidão real de I002, a aptidão de I00 na geração 2, corresponde à soma φ de I00 no instante 2 é igual a meio mais 1/4 mais 1/4, que é igual a 1 fit. Esse cálculo pressupõe a morte dos indivíduos das gerações anteriores, ou a contribuição deles deveria ser computada. Na terceira geração, notamos que o indivíduo I13 descende do duplo descendente de I00, I12. Sua contribuição para a aptidão real de I00 equivale à metade da contribuição de seu progenitor I12, ou seja, 1/4 de fit. O indivíduo I23 apresenta 2 peculiaridades. Ele corresponde a 2 linhas de descendência de I00 e também pertence a 2 gerações distintas. Sua contribuição à aptidão de I00 deve ser efetuada somando-se a contribuição de cada linha de descendência. Tais contribuições correspondem, por seu turno, à metade do valor da contribuição de cada um de seus progenitores. Assim, a contribuição de I23 para a aptidão de I00 através de I22 é 1/8 de fit, enquanto a contribuição por I31 é 1/4 de fit. A contribuição total de I23, então, soma 3/8 de fit à aptidão de I00 ao tempo da terceira geração. A contribuição de I23 à aptidão de I00 é calculada de modo simples, meio ao cubo, que é igual a 1/8 de fit. Portanto, a aptidão de I00 ao tempo da terceira geração
é dada por todos os seus descendentes vivos no período e corresponde a 1/4 mais 3/8 mais 1/8, que é igual a 3/4 de Fichte. O valor da aptidão real de um indivíduo tende a oscilar por um curto período inicial, estabilizando após algum tempo se a população permanece estável. Por razões didáticas, eu incorri numa forte imprecisão. Esse cálculo não depende fundamentalmente do modo de reprodução, se sexuado ou assexuado. Entre as abelhas, por exemplo, esse cálculo não se aplica desse modo. Mas as populações nem sempre estão em equilíbrio. O valor de aptidão apresentado anteriormente era um valor de aptidão absoluta. Eventualmente, no entanto, é interessante apresentar um valor da aptidão do indivíduo comparada à de outros indivíduos da mesma espécie ou grupo. Isso é especialmente desejável ao se analisar variações populacionais cíclicas e pode ser feito introduzindo-se o seguinte fator de normalização. A aptidão relativa de I no instante t é igual à aptidão absoluta de I em t, multiplicada pelo contingente populacional no instante inicial do nascimento do indivíduo, dividida pela população no instante t considerado, onde a aptidão relativa de I em t é a aptidão real do indivíduo I comparada a de outros indivíduos do mesmo grupo no instante t. Φ absoluto é a aptidão absoluta de I. P de t0, a população inicial do grupo comparado, medida no instante do nascimento de I. E pt, a população no instante t. Tanto para espécies sexuadas quanto assexuadas, a constância do valor de aptidão relativa de I significa que as características do indivíduo são neutras. Um valor de aptidão relativa crescente indica que as características de I estão se espalhando na espécie, enquanto a aptidão relativa decrescente sugere a extinção futura das linhagens descendentes de I. Tais avaliações são especialmente relevantes no caso de avaliação de novas mutações e de invasões de espécies exóticas.